Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Eu me chamo Amanda e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo essa ursinha aqui. Olha que gracinha, gente, essa ursinha dorminhoca. Aqui é uma naninha que eu fiz. O diferencial dessa naninha, dessa mantinha de apego, é que eu coloquei ela aqui no tecidinho, olha. Então, durante o vídeo, eu vou estar falando com vocês, orientando sobre a possibilidade de estar fazendo no tecidinho. E para quem não quiser fazer no tecidinho, tá fazendo aí no crochê também, tá bom? É um trabalho bem fácil de fazer e que fica uma gracinha aí para complementar o enxoval do bebê. Eu falo naninha de apego, mas muitas pessoas falam mantinha de apego, tá? Então, vocês vão aí colocar o nome que vocês acharem melhor. Então, vamos fazer a nossa mantinha. Eu vou passar para vocês a lista de materiais, mas antes de passar a lista de materiais, já quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Clica no botão inscreva-se, ative o sininho de notificações e também deixa o seu joinha para estar fortalecendo o nosso canal. Comenta aqui embaixo também se você já amou a nossa ursinha dorminhoca. Olha que gracinha, gente. Durante o vídeo, eu vou falar com vocês sobre todas as medidas dessa parte aqui do tecidinho e também para quem for fazer no crochê, tá bom? Então, vamos agora à lista de materiais. Eu vou utilizar tesoura, fita métrica para estar medindo o meu tecidinho, tá? Agulha de tapeceiro, agulha de crochê número 2,5, agulha e linha de costura na mesma cor que você utilizar a naninha do tecidinho, você tem que ter a linha também, tá bom? Porque senão vai dar diferença. Eu vou utilizar para fazer a naninha, a linha amigurumi cor 7563, é a chantilly. Vou estar usando pro laço a cor doçura 346. Você vai precisar de enchimento, fibra siliconada. E você vai precisar aí de sobrinhas, tá? Que eu não vou falar numeração porque tá tudo sem o saquinho aqui, então são somente sobrinhas de fio. Então, eu utilizei um pouquinho do branco e utilizei aqui um pouquinho do marrom. Mas isso, gente, é opcional, porque vocês podem aqui trocar as cores e fazer na cor da sua preferência. Mas eu utilizei o branco e o marronzinho, tá bom? Esses aqui foram os materiais que eu utilizei para fazer a minha ursinha. Para fazer o tecidinho, eu vou falar com vocês durante o vídeo o tamanho do tecido que eu utilizei, tá bom? Nós vamos iniciar aqui com um fio mais claro, que é o chantilly. Você vai precisar também de um marcador de ponto, tá? Eu vou iniciar aqui fazendo um círculo mágico, ó. Aí, eu faço assim. Aí, eu introduzo a agulha por baixo desse, passo por cima desse, dou uma voltinha, aí venho nesse daqui, ó, faço a corrente. Aí, aqui, esse aqui é o meu círculo mágico. Então, aqui, ó, a gente vai introduzir aqui, ó, que dentro desse pontinho a gente vai colocar um ponto baixo. Aí, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui um total de 6 pontos baixos. Aí, nós vamos puxar, nosso fiozinho vai ficar assim, ó. Aí, você vai vir aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó, e vai trazer e fazer um ponto baixo. Aí, aqui, eu já vou colocar o marcador. Eu sempre gosto de marcar o primeiro ponto, tá? Se você não tiver o marcador, você pode colocar um pedacinho de linha. Esse fiozinho aqui, nós já vamos subir ele pra cá, porque nós vamos arrematar ele, tá? Então, aqui eu coloquei já o meu marcador. No mesmo lugar, eu vou introduzir a agulha e já vou pegar o fiozinho e vou fazer um ponto baixo. Então, fiquei com 2. Então, aqui agora no próximo, um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo, fiquei com 2. Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixos para cada um até o final da carreira, até a gente completar 12 pontos baixos. Nós iniciamos com 6 e vamos finalizar com 12, tá bom? Fiquei aqui com 12, tirei o marcador, coloco o marcador novamente no último ponto que eu fiz. Então, aqui eu tenho 12. Esse fiozinho eu já arrematei aqui, vou dar uma puxadinha nele e já posso cortar. Que eu já prendi ele aí. Vou tirar aqui a naninha para não ficar
desfocando aqui o nosso vídeo, tá bom? Olha, tenho aqui um total de 12 pontos. Agora, nós vamos vir aqui no próximo pontinho e colocar um ponto baixo. Aí, eu venho no próximo e coloco um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo. Nessa carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Então, nós vamos finalizar com 18 pontos no final da carreira, tá? Então, é um ponto baixo, um aumento. Tem um total aqui de 18 pontos, agora nós vamos fazer a quarta carreira, tá? Então, já coloquei aqui meu marcador no último pontinho que eu fiz. Então, agora, você vai fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Aí, aqui você vai fazer 2 juntos, que é o aumento. Então, você nessa carreira vai fazer um ponto baixo, outro ponto baixo e um aumento, tá? No final dessa carreira, você vai ficar com um total de 24 pontos. Essa daqui é a quinta carreira que nós estamos fazendo. Então, eu vou fazer toda a quinta carreira e volto pra gente finalizar essa carreira e iniciar a sexta. Olha, eu cheguei aqui no final da quinta carreira, eu tiro o marcador e eu coloco aqui, finalizo com 2 pontos, tá? Finalizei com 2 pontos, eu coloco o marcador aqui no último ponto que eu fiz. Esse marcador, eu acho que ele tem um pezinho muito grossinho. Então, aqui finalizei a quinta carreira, agora vamos iniciar a sexta carreira. Nós vamos fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, nós fizemos aqui 3 pontos baixos sozinhos, e aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Então, nós vamos fazer por essa carreira 3 pontos baixos e um junto, que é o aumento. No final da carreira, eu vou estar com um total de 30 pontinhos, tá? Então, eu volto com vocês com a minha carreira já finalizada. Cheguei no finalzinho, já fiz aqui o meu último aumento, agora nós vamos iniciar a sétima carreira. A sétima carreira vai ser 4 pontos baixos sozinhos, 1, 2, 3 e 4. E aqui nós fazemos o aumento. O aumento sempre vai ficar aqui em cima do aumento, tá? Então, nessa carreira, a gente vai ficar com um total de 36 pontos até o final. Estou chegando aqui no final da carreira, tiro o marcador e termino aqui com 2 pontos. Aí, eu coloco o marcador aqui no último pontinho que eu fiz. Finalizei a carreira, agora na próxima carreira nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos separados e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. No final da carreira, nós vamos ficar com um total de 42 pontos, tá bom? Então, até o final da carreirinha. Finalizei aqui a nossa carreira, a nossa sétima carreira, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso. Já coloquei aqui meus 2 últimos pontos, 42 pontos. Agora, nós vamos fazer aqui 5 pontos, deixa eu ver, 6 pontos. 6 pontos separados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos separados, um aumento. Nessa carreira, nós vamos fazer 6 pontos separados e um aumento. No final, nós teremos 48 pontos, tá? Então, nós vamos fazer até finalizar, chegar aqui no marcador. Finalizei aqui a oitava carreira com 48 pontos. E eu vou voltar aqui para fazer junto com vocês, porque eu tinha feito já os pontos baixos, tá? Como aqui a gente vai repetir novamente, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na carreira anterior, nós fizemos 6, então, nessa aqui, nós vamos fazer 7 pontos e um aumento, tá?
Então, a gente vai fazer até o final assim, 7 pontos e um aumento, até chegar ao final. No final, a gente vai ficar com 54 pontinhos. E na nossa última carreira de aumento. Então, vou fazer até o final. Cheguei no final, vou colocar aqui o marcador no último ponto que eu fiz. E agora, nós não vamos fazer mais aumento, tá? Agora, nós fizemos aqui 9 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, aqui nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Um pontinho baixo para cada pontinho da carreira. Nós não vamos fazer mais aumento. Vamos permanecer com 54 pontos. Eu vou fazer aqui aproximadamente de 6 a 7 carreiras, eu vou ver direitinho aqui, vou contar aqui quantas carreiras eu fiz na outra cabecinha, e eu volto com vocês para estar falando certinho, tá? Então, é ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou ali no final, tira o marcador e inicia novamente com ponto baixo, tá? Somente ponto baixo, sem aumento. Olha, gente, já fiz aqui as minhas carreiras. Eu fiz um total de 7 carreirinhas, aí ficou assim, ó. Agora, nós vamos iniciar fazendo a diminuição. A diminuição, nós vamos fazer aqui. Você deixa aqui o marcador. Você vai começar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz aqui 7 pontos, vou pegar uma laçada, 2 laçadas do outro ponto e fazer a diminuição. Assim é a diminuição. Então, nós fazemos 7 pontos baixos, uma diminuição. Quando você for fazer diminuição, você sempre vai pegar, quando eu falar diminuição, você vai pegar uma laçadinha de fora, outra laçadinha de fora e puxar o ponto baixo, tá? Então, vou fazer isso por toda a volta da minha carreira até finalizar. E aí, nós vamos começar a diminuir o nosso trabalho. Da mesma forma que a gente foi aumentando, a gente vai diminuindo de um em um, tá bom? Cheguei aqui no final, olha, eu tiro o marcador e eu finalizo aqui com a diminuição, vou fazer junto com vocês, ó. Pego uma laçada, venho no outro ponto, pego outra laçada, aí puxo e fecho. Aí, eu coloco o marcador aqui na última diminuição, tá? Então, aqui a gente ficou com 48 pontos. Agora, nós vamos fazer a outra carreira, a próxima carreira que é a carreira 18, né? Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, pega uma laçada, vem no próximo, pega outra laçada de fora e fecha tudo. Então, nessa carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Cheguei no final, aí eu tiro o marcador, faço aqui a diminuição, a última, né, diminuição, coloco o marcador novamente. Nessa carreira aqui, a gente ficou com um total de 42 pontos. Então, agora, nós vamos para a próxima carreira fazendo um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos, e nessa carreira a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 36 pontos, tá? Cheguei no final da carreira, agora nós vamos fazer aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 30 pontos, tá? Então, você vai fazer por toda a volta 4 pontos baixos e uma diminuição. É bem facinho de fazer. A diminuição, ela é como o aumento, só que o aumento a gente vai aumentar de um em um, e a diminuição também a gente vai diminuindo de um em um, tá bom? Prontinho, estamos aqui, fizemos a... Deixa eu ver... Carreira 20, estamos na carreira 20, agora nós vamos fazer a 21, tá? A 21, nós vamos fazer 3 pontos baixos, 1, 2, 3.
Aí, você vai fazer uma diminuição. Então, nessa carreira aqui, você vai ficar com um total de 24 pontos. Vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Até o final. Você vai ficar com um total de 24. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer a última diminuição. Agora, nós vamos fazer a carreira 22, né? A carreira 22, nós vamos ficar com um total de 18 pontos. Então, eu não vou fazer a diminuição aqui, eu vou encher um pouquinho a cabecinha da minha naninha com fibra siliconada. E aí, eu vou colocando até encher. Quando eu encher, eu volto com vocês para mostrar como que tá ficando pra gente continuar aqui a diminuição. Coloquei aqui um pouco de fibra, ó. Deixei assim. Agora, nós vamos fechar aqui a cabecinha da nossa ursinha, né? Ou do nosso ursinho. Que vocês podem fazer tanto pra menina quanto pra menino. O que vai mudar é a forma de decorar, tá bom? Mas o ursinho dá pra fazer unissex. Olha, agora nós vamos fazer 2 pontos baixos. Agora, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade pra pegar, principalmente se você for iniciante, ó. 2 pontos baixos. Por quê? Porque agora a gente já tá com a fibra, então, quando a gente for pegar aqui, a gente tem que sempre ficar com o dedo aqui pra não puxar o algodãozinho, tá? Mas você que já faz crochê, você já tem essa prática. Então, você vem aqui e faz a diminuição. Então, nessa carreira, nós vamos ficar 2 pontos baixos, uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição, até o final da carreira. Então, vou finalizar o meu aqui. Prontinho, já finalizei aqui essa carreirinha. Agora, nós vamos fazer aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó, porque a minha fibra tá saindo. E pra mim não pegar ela, vou colocar meu dedo aqui. Então, agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, ó. Pega uma laçadinha, depois vem no próximo, pega outra laçadinha, aí faz a diminuição. Então, dá uma puxadinha para não ficar com buraquinho, um ponto baixo, uma diminuição. Então, vou fazer o meu aqui para mim poder fazer bem apertadinho, porque fazer aqui no vídeo é ruim. Então, vocês fazem o de vocês, um ponto baixo, uma diminuição até o final do trabalho. Prontinho, finalizei, coloquei mais um pouquinho de enchimento, fiquei aqui com um total de 12 pontinhos. Agora, nós vamos fazer aqui a última diminuição para finalizar. Eu vou colocar o marcador para mim não perder. E agora, você vai fazer aqui 6 diminuições. Você tem 12 pontos, então, você vai fazer 6 diminuições. Aí, você segura a forma que for melhor para você. Você vai pegar aqui, ó, um, outro. É um pouquinho difícil de pegar, mas vocês vão ver aí como que fica melhor para vocês. Dá aquela puxadinha e faz a diminuição. Então, você vai fazer aqui 6 diminuições igual a essa. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Eu preciso aproximar mais perto aqui do meu rosto, pra mim conseguir deixar bem fechadinho, tá? Mas são 6 diminuições igual a essa. Cheguei aqui no final, olha, fica bem fechadinho. Aqui, a gente nem vai precisar fazer muito acabamento, porque nós vamos costurar essa parte na nossa naninha. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou cortar aqui o meu fio, tá? Eu vou cortar o fio, não vou deixar uma ponta muito grande, porque na hora de costurar, eu vou utilizar a linha de costura pra tá costurando. Então, ó, fiz aqui, vou deixar só um pedacinho pra gente poder esconder pra dentro da nossa cabecinha essa partinha. Então, você vai utilizar uma agulha de tapeceiro pra você poder introduzir pra dentro esse fiozinho. Aí, você faz o acabamento da forma que você achar que tem que fazer, tá? Ó, dá uma puxadinha, aí vou jogar pra cá. Quem quiser fazer o acabamento de outra forma, pode fazer, não tem problema, tá? Como eu falei pra vocês, vai ser uma parte que vai ficar escondida, então não precisa ficar fazendo tanta coisa, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns arremates, vou cortar o fiozinho e volto com vocês pra gente fazer a orelhinha. Agora, nós vamos fazer aqui a orelhinha da nossa naninha. Já tenho uma aqui pronta,
Vamos fazer a outra. Ó, pra fazer a orelhinha, nós vamos fazer o círculo mágico, da mesma forma que a gente iniciou a cabecinha. Vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, vou fechar o anel, o círculo, né? Vou vir aqui no primeiro pontinho, colocar um ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez a cabecinha, tudo igual. Aí, eu já venho no mesmo lugar e já coloco aqui um aumento. Quem quiser, pode utilizar o marcador sempre pra tá aí, pra não se perder, tá? Tem gente que consegue fazer sem o marcador, mas como eu tô ensinando aqui pra vocês, eu tenho que sempre colocar. Então, vai fazer aqui 2 pontos baixos pra cada pontinho da carreira de base. Então, se você tinha 12, quer dizer, 6, você vai ficar com 12, tá bom? Até o final da carreira. E aí, você já vai arrematando aquele fiozinho que a gente iniciou, tá? Você fez aqui os 12 pontos, aí você coloca o marcador no lugar novamente. E aqui você vai fazer agora um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, e aí você vai ficar com 18 pontos. Até o final da carreira, um ponto baixo, um aumento. Depois que você fizer um ponto baixo e um aumento, você vai fazer 3 carreirinhas seguidas de ponto baixo, que eu não vou fazer no vídeo para o vídeo não ficar cansativo, porque é o mesmo passo a passo que a gente fez na cabecinha. Só que a diferença é que a gente vai fazer somente uma carreirinha aqui de aumento. Então, eu fiz um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Depois que você fez isso, você ficou com 18 pontos, ó. Tiro o marcador, faço aqui o último aumento, e aí, coloco o marcador novamente. E aqui, ó, 1, 2, 3. 3 carreirinhas. Da terceira carreira, você vai fazer quarta, quinta e sexta, você vai fazer mais 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, quer dizer, você vai ficar com 3 carreirinhas aí com 18 pontos, tá? Então, vou fazer aqui 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Dessa forma, ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Por isso que eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque é ponto baixo sobre ponto baixo, não modifiquei, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo e retorno aqui. Cheguei no final, gente, eu fiz 4 carreirinhas, tá? Falei que era 3, mas eu fiz a conta errada, era 4. Aí, ó, você vai vir aqui fazer um ponto baixíssimo. Vai cortar o fio, deixar um pouquinho grande para você poder fazer a costura da orelhinha, tá? Então, aqui nós temos as 2 orelhinhas. Você vai fazer 2 igual, tá? Essa que eu ensinei, você vai fazer mais uma. Então, já temos a orelhinha, agora nós vamos fazer aqui o bracinho da nossa naninha. Para fazer o bracinho, você vai fazer também o círculo mágico, iniciar com 6 pontos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz aqui 6 pontos baixos. Venho no primeiro pontinho, puxo e faço aqui um ponto baixo inicial. Já utilizo o marcador para marcar esse ponto. E aqui no mesmo lugar, você vai fazer um ponto baixo. Então, você ficou com 2. Então, você vai fazer aqui um aumento para cada um, tá? Eu vou fazer um aumento até eu ficar com 12 pontos baixos, tá? Tem um total aqui de 12 pontos. Então, agora eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. Então, você vai ficar aqui com 12 pontinhos. Um para cada um. Ó. Prontinho, gente, voltei. Eu contei. Eu fiz por 14 vezes, tá? Então, você vai fazer aqui, ó, 12 pontinhos. Um para cada um. Sem aumento, sem diminuição.
fazendo, circulando, ó, um pontinho para cada pontinho da carreira de base. E aí, você vai fazer até você atingir 14 pontos, tá? Quando você atingir 14 pontos, é porque o seu bracinho já vai estar prontinho. Então, você vai fazer 2 iguais, tá? Eu vou fazer aqui o meu bracinho, vou fazer o outro também e volto pra gente poder costurar, tá bom? Olha, gente, já fiz aqui os 2 bracinhos. Temos aqui as 2 orelhinhas. Vou reservar aqui. Agora, nós vamos fazer aqui o focinho. Eu vou fazer o focinho com a cor branca. Com a mesma agulha que eu estava utilizando. Vou fazer aqui uma laçada inicial no meu círculo mágico, igual a gente fez nos outros. E aqui dentro, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo, dou uma puxadinha, venho aqui nesse primeiro pontinho. Um pouquinho mais difícil de colocar, porque essa linha aqui é um pouquinho mais fina, que é um restinho que tem aqui. Mas vocês podem usar com a linha amigurumi também, tá? Pra fazer o focinho. É qualquer restinho de linha que você tiver. Então, eu vou colocar aqui mais um pontinho no mesmo buraquinho. E já vou utilizar aqui novamente o marcador para marcar o último ponto, tá? Então, ó, coloquei aqui, então já vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos para cada pontinho da carreira de base. Nós vamos ficar com um total de 12 pontinhos, tá? E nisso, você já vai arrematando o fiozinho que tava sobrando aí, que é esse daqui. Então, vou fazer aqui os meus 6 aumentos. Agora que nós já temos aqui os 12 pontos, nós vamos fazer aqui a terceira carreira, um ponto alto, quer dizer, um ponto baixo e um aumento. Acostumada a fazer ponto alto, né, gente? Aí, um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Finalizei aqui a terceira carreira, vou colocar o marcador aqui no último. E agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E depois, a gente faz o aumento. Então, vai ficar 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Nós vamos ficar com um total de 18 pontos, tá? Olha, cheguei aqui no finalzinho, aí eu vou vir aqui nesse último ponto fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou cortar o fio um pouquinho grandinho pra mim poder depois fazer a costurinha. Aí tá pronto aqui, ó, o focinho da nossa ursinha. Aí o lado que você vai costurar, você vê o lado que você quiser, vai ficar mais ou menos aqui. Tá? A gente vai fazer a costurinha. E aí, gente, a gente vai precisar, para fazer a costurinha, de alfinetinhos, tá? Esqueci o nome, acho que é alfinete mesmo. Alguns alfinetes pra gente poder marcar onde a gente quer costurar. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. Primeiro, eu vou fazer a costura do focinho, pra depois eu fazer o restante da costurinha do bracinho e da orelhinha, tá? Então, ó, mais ou menos aqui, acho que tá bom. Né? Vocês vão medir direitinho, vai ver aí. Vai depender também do como é o ponto de vocês, qual material vocês estão usando, vai que fica maior ou menor, né? Então, você marca aí com o alfinete onde você vai costurar. Mais ou menos aqui, tá vendo? E aí, gente, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro pra mim fazer a costura. E a costurinha a gente vai fazer assim, ó. Cada um tem uma forma de costurar, tá? Não sou nenhuma profissional da costura de amigurumi. Eu faço do jeito que eu acho melhor pra mim. Mas se você tem muita dificuldade e acha que não ficou legal o jeito que eu costurei, tem vários vídeos aí no YouTube ensinando costura, tá? De amigurumi. Então, procura um vídeo assim que melhor você se identifique. Então, eu vou pegar um pontinho da cabecinha, assim, ó. Vou pegar aqui, vou jogar pra cá.
eu vou pegar um pontinho da cabecinha e vou pegar um pontinho do meu focinho aqui, ó. Tá? Aqui. Dessa forma. Aí, eu pego lá na cabecinha. E pego aqui, 2 aqui do meu focinho. Então, eu vou costurar o meu focinho circulando, depois eu vou deixar um espacinho aqui pra mim colocar só um pouquinho de enchimento, bem pouquinho, tá? Então, vocês costurem aí do jeito que for melhor pra vocês, depois eu vou voltar já com a orelhinha posicionada e mostrando pra vocês aonde que eu posicionei e também o bracinho pra gente tá costurando também, tá? Olha, gente, já costurei. Aí, eu vou pegar um pouquinho só de fibra e vou colocar aqui dentro dos bracinhos, é bem pouquinho, tá? Só na parte da frente lá do bracinho. Só um pouquinho, ó. Ah, gente, outra coisa que a gente vai fazer também, antes de finalizar, é o lacinho. Pra fazer o lacinho, eu vou utilizar o fiozinho rosa, vou reservar aqui, que eu já tava até me esquecendo do lacinho. E você vai fazer aqui uma laçadinha inicial, vai fazer aqui 25 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas 25 e já retorno. 25 correntinhas, tá? Quem quiser que o lacinho fique um pouquinho maior, pode fazer com 30. O outro eu fiz com 30, mas esse aqui eu quero que ele fique um pouquinho menor, então vou fazer com 25 correntinhas. Então, você vai vir aqui nesse primeiro pontinho, fechar com um ponto baixíssimo a sua correntinha, ó. Aqui eu já vou fazer uma correntinha também. Então, aqui, ó, você vai vir em cada argolinha de correntinha, esse fio aqui você reserva pra lá. Cada argolinha aqui de correntinha, você vai colocar um ponto baixo, ó. Um ponto baixo, ó, circulando todo o cordãozinho de correntinha que você fez. Você vai colocando aqui um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até o final da minha carreira. Um ponto baixo para cada pontinho, circulando aqui toda a voltinha. Então, ó, cheguei aqui no finalzinho do último ponto baixo, aqui tem aquela correntinha que a gente fez, tá vendo? Aqui, ó, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer uma correntinha novamente aqui pra subir, e aqui, ó, nesse pontinho aqui na lateral, você vai colocar um ponto baixo. Então, você vai trabalhar novamente um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base, por toda a volta dos seus pontinhos. Chegar no final, eu volto com vocês mais uma vez para mostrar, mas a gente vai trabalhar sempre assim, carreira circular. Olha, eu cheguei aqui no finalzinho, tenho aqui aquela correntinha que eu fiz para subir, e eu vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Bem aqui, ó, entre a correntinha e esse miolinho aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo, ó, vai ficando assim. Aí, agora, novamente, você vai subir uma correntinha, aqui do ladinho você já coloca um ponto baixo. Então, você vai trabalhar um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. Chegar no final, você vai fechar com um ponto baixíssimo do lado da correntinha que você subiu. E você vai fazer isso por 5 carreirinhas. Eu já tenho aqui 3 carreiras, vou fazer mais 2 e vou voltar com o lacinho já pra gente finalizar. O lacinho é opcional, se você não quiser fazer, não quiser colocar, não precisa. Quem quiser pode deixar sem, ou quem quiser pode fazer com outro tipo de aplique também, que fica bem bonitinho. E o lacinho, gente, ele é unissex, tá? Independente se você for fazer pra menino ou menino, o lacinho é como se fosse uma gravatinha. Você pode fazer ele na cor pra menino, que fica bem bonitinho também, como se fosse uma gravatinha mesmo. Aí, ó, aqui, ó, esse ponto aqui já é o da correntinha que eu fiz, então, eu venho aqui na lateral e já fecho, tá vendo? Então, agora eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas. Cheguei aqui no final, olha, meu lacinho tá pronto, aqui é a parte que a gente fez a emenda. Então, você vai fazer aqui somente uma correntinha assim e vai puxar o fio. Você vai puxar o fio bem grandinho pra você poder cortar, porque nós vamos precisar de um pedacinho de fio grande pra gente poder enrolar aqui o nosso lacinho. Então, você puxa aqui. Aí, ó, essa partinha da costura você vai deixar pra dentro pra esconder. Então, ó,
eu vou fazer assim. Eu pego aqui... Na verdade, tem duas formas de fazer. Dá pra fazer assim, dá pra fazer de outra forma. Vou colocar aqui na agulha de tapeceiro. E aí, eu vou vir aqui, ó, na mesma direção. Bem no meinho, né? Você certifica que tá bem certinho. E vou introduzir pra cá. Ó. Aí, você vai puxar assim, tá vendo? Puxou assim, você vai vir aqui, ó, bem no meinho. E vai enrolar. Esse fiozinho aqui eu gosto de reservar para depois eu fazer o arremate junto, tá? Quem quiser pode rematar. Ó, você vai deixar assim, vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. Você vai enrolar quantas vezes você quiser. A quantidade não precisa ser igual. Quanto mais fio, mais grossinho fica, ó. Tá vendo? E aí ficou assim. O lacinho. Aí, você vai pegar, ó, essa parte aqui do laço. Dá pra fazer assim, dá pra fazer do jeito normal, sem usar agulha de tapeceiro. Eu vou puxar aqui pra trás, esse. E esse outro aqui, ó, a gente puxa pra trás também. Só pra dar um nozinho, pro nozinho ficar pra trás. Ó. Aí, eu vou dar aqui um nozinho simples e o meu lacinho tá pronto, ó. Parece que ficou um pouquinho desengonçado? Não, é só você ajeitar, tá bom? Ó, você ajeita ele assim, deixa ele bem bonitinho e aí ele fica uma gravatinha bem fofinha, tá vendo? E essa parte aqui, ó, vocês podem cortar, esconder aqui por dentro e arrematar, tá? Porque eu vou colar lá no meu tecidinho, ou você pode costurar também, isso aí fica opcional, tá bom? Posicionar aqui a nossa orelhinha, o meu focinho tá aqui tem o miolinho, ó. Então, eu vou dizer aqui como ficou o meu, tá? Tá o miolinho aqui, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou 10 pontinhos aqui de separação. Então, tá aqui o miolinho, ó, eu vou posicionar 1, 2, 2 pontinhos depois aqui do miolinho. Então, eu venho na direção, o meu focinho tá aqui na carreira 10, então, vocês vão observar que a risquinha tá bem aqui, ó, um ponto acima, tá? Mas, isso, vocês vão, assim, posicionar o jeito que vocês acham melhor, tá? Então, eu posicionei a minha aqui, ó. Ó, o miolinho tá aqui, fica 1, 2, e eu posiciono aqui. Aí, vocês certifiquem que tá certinho, né? E usa o alfinete pra tá colocando aí, segurando a orelhinha pra vocês conseguirem ver se ficou certinho pra costurar. Então, ó, a minha ficou certinha, aí vocês vão se certificando. Se tiver errada, vai arrumando, ó. A minha eu vou subir só um pouquinho aqui, ó, pra poder dar certinho com a outra. Calma aí. Porque isso aqui tem que fazer com bastante cuidado. Pra mim, gente, a parte da costura é sempre a mais delicada, a parte que a gente tem que ter mais atenção. Então, pra mim fazer aqui no vídeo, eu acho complicado, porque fica torto. Eu gosto de segurar bem pertinho de mim, um amigurumi, pra mim costurar com bastante calma, pra ficar bem bonitinho. Então, eu vou posicionar o meu da mesma forma, ó, aqui, tá vendo? E vou costurar. A costura vai ser igualzinha a que eu fiz aqui, pegando um fiozinho da orelhinha, um fiozinho da cabecinha, um fiozinho da orelhinha. Aí, você vai costurando, tá bom? Olha, gente, já costurei aqui, fiz o arremate, posicionei o bracinho assim, ó. Eu vou querer que o meu bracinho fique aberto assim. Se você querer que ele fique pra frente, é só você posicionar pra frente, tá bom? Mais de ladinho. Então, eu posicionei o meu aqui bem pertinho do miolinho, ó. O miolinho tá aqui, eu posicionei assim. Então, aqui é onde eu vou fazer a minha costurinha, tá? Vou fazer a minha costurinha todinha aqui, da forma que eu falei pra vocês, com a agulha de tapeceiro. E aí, eu coloco um pontinho na cabecinha, um pontinho aqui, tá? E, ó, eu venho aqui, ó. Tá vendo? E vou lá
no bracinho, ó. O bracinho, pego as duas laçadas e puxo, tá? Então, vou fazer aqui a minha costurinha dos dois bracinhos e volto pra gente fazer o olhinho. Gente, prontinho, a minha costurinha está pronta. Agora, eu vou pegar um pedacinho de linha marronzinha, essa cor aqui. Tô utilizando aqui uma sobrinha de linha de bordado, mas você pode bordar com qualquer restinho de linha que você tiver aí, tá bom? Fio 100% algodão, pode ser sobrinha de lã, não tem problema, tá? Então, eu vou utilizar essa daqui. Tenho só um pedacinho. Então, eu vou bordar aqui o olhinho, eu vou fazer assim, ó, eu quero deixar ele com o olhinho dorminhoco. Então, eu vou vir mais ou menos aqui, ó, minha orelha tá aqui nessa direção, tá vendo? O centro tá aqui. Se você quiser marcar, você pode marcar. Se você tem já um pouco mais de experiência, não precisa marcar, ó. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui, aonde eu quero colocar o olhinho da minha ursinha ou do meu ursinho. O meinho do narizinho tá aqui, então vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Então, vou tirar aqui, vou colocar a agulha aqui, ó, vou contar 1, 2, e aqui no terceiro, ó, em diagonal, você vai colocar a sua agulha assim, ó. Você vai sair aqui, eu vou bordar o olhinho aqui, ó, dessa forma. Aí, eu vou pegar e vou passar mais uma vez, mesmo buraquinho. Dá uma puxadinha. Assim. Aí, você vai contar aqui, ó, na mesma direção, tá? Ó, 1, 2, 3, tem que sair aqui na mesma direção. Então, você vai vir aqui, sair nesse ponto, contar 3 pontinhos e sair aqui embaixo, na onde a gente tinha marcado. Dá uma puxadinha, aí vou passar mais uma vez. Passei mais uma vez, eu vou jogar a linha lá pra cima. Esse aqui ficou um pouquinho mais grossinho do que esse. Como eu tô achando que esse aqui tá mais fininho, eu passei 2 vezes, mesmo assim ficou mais fininho, eu vou passar mais uma vez aqui, ó, vou sair lá embaixo e vou passar mais uma vez, até ficar de acordo os dois olhinhos, né? A quantidade de vezes vocês passam o tanto que vocês quiserem, porque isso vai depender a espessura do fio que vocês estão utilizando, tá bom? Então, passei aqui o meu, esse fiozinho você pode arrematar. Pra fazer o focinho, você pode fazer na mesma cor do olhinho, ou você pode optar por outra cor. Eu vou estar fazendo aqui com a cor rosa, porque eu tô fazendo uma naninha pra menina, então eu quero fazer com a corzinha rosa, mas também é opcional, tá? Então, vou cortar o fio aqui, mais ou menos um tamanho grandinho, pra mim poder fazer essa parte do bordadinho. Pra fazer o bordadinho do focinho aqui, você pode fazer antes de você costurar a parte branca, se você quiser, ou depois, tá? Tanto faz, isso não faz diferença. Se você tem dificuldade de bordar depois que já tá costurado, então eu indico você tá bordando a parte rosinha ou a linha na hora que antes de você for costurar. Agora que já bordamos aqui o nosso olhinho, é só arrematar o fiozinho. Eu vou pegar aqui um pedaço de fio rosa grande pra me poder fazer a parte do focinho aqui, que eu vou deixar na cor rosa, tá? O focinho também, a cor é opcional, vocês podem fazer aí a gosto de vocês. Então, eu vou estar colocando aqui bem dentro desse miolinho. E eu vou sair aqui, ó. Tem uma carreira aqui, eu vou sair numa abaixo, tá? Eu vou fazer esse focinho aqui bem pequenininho, não vou fazer ele muito grande, não. Do outro eu fiz um pouquinho maior, mas a outra ursinha, ela foi um pouquinho coisa maior do que essa. Então, essa daqui eu vou deixar um pouquinho maior, quer dizer, menor. Aí, eu vou sair aqui. Ó, tô usando aqui o fio duplo, pra poder ficar mais grossinho. Aí, vou sair aqui de volta. Saio aqui em cima, ó, no pontinho do lado.
Só ver aqui porque enroscou aqui o fiozinho. Esse aqui. Pronto. Aí, vou introduzir aqui de volta e vou sair no de cima aqui. E aí, vocês vão preenchendo o focinho de vocês. Aí, agora eu vou voltar aqui e vou jogar pra cá novamente. Como eu tô utilizando aqui o duplo, ele fica um pouquinho grosso pra passar nos furinhos. Aí, ficou assim, ó. Eu não vou preencher mais, vou deixar o meu assim. Aí, agora eu vou vir aqui nesse daqui, ó. E vou jogar lá pra baixo. Pra qualquer lado, eu vou jogar o meu aqui pra baixo, tá? Pra mim. Aí, vocês vão ajeitando, tá, gente? Vai fazendo e vai vendo, ajeitando aí pra ficar bonitinho, ó. Eu vou dar uma ajeitadinha melhor aqui com a agulha, ó. Você introduz assim, ó. E aí, você vai ajeitando o seu narizinho. E aí, gente, aqui, ó. O que vocês vão fazer? Eu vou finalizar aqui fazendo um risquinho aqui, como se fosse uma boquinha, tá? O risquinho, vou fazer assim. Ó, mais ou menos aqui. Aí, vou sair aqui no mesmo lugar onde tá a outra parte pra mim fazer o nozinho lá embaixo. É um pouco ruim fazer a parte de costura no vídeo. A gente tem que fazer bem, ó. Aí, fica assim o risquinho. Aí, esse outro fiozinho você coloca também. Aqui, você faz o nozinho, esconde esse fio por entre a cabecinha do ursinho e a sua ursinha fica pronta, tá vendo? Olha que gracinha. Vou finalizar aqui esses arremates, vou voltar com vocês já com o tecidinho pra gente costurar, tá bom? Pessoal, voltei com vocês. Olha aqui como que tá ficando a nossa naninha, gente. Olha que gracinha. O tecidinho que eu vou estar fazendo é esse daqui. Ele é um tecidinho de cobertor que vocês encontram aí em qualquer armarinhos que vende tecido. Aqui foi a minha irmã que fez pra mim e eu vou estar mostrando a medida pra vocês. Então, você que costura, é uma ótima opção pra vocês estarem fazendo, meninas. Você já costura, compra o tecidinho, corta, faz a barrinha e faz a naninha. Essa daqui, ó, tá medindo 36 centímetros por 36, tá? 36 por 36, é um ótimo tamanho de naninha. A outra que eu falei pra vocês tá medindo 40 por 40. Então, pra fazer naninha, gente, é entre 30 a 40 centímetros. Maior do que isso já não fica parecendo naninha, tá? Fica parecendo um coeiro. Então, pro tamanho de naninha, são esses tamanhos mais utilizados. Então, aqui, ó, foi um pedacinho de mantinha de cobertor. E aqui na parte de baixo, ela forrou com um tecidinho 100% algodão. Olha que bonitinha que fica. Fica bem acabadinha, bem bonitinha. E aqui, ela usou a máquina bordadeira para colocar aqui o nome da cliente, da nenenzinha, tá vendo? Então, se você não tem a bordadeira, não tem problema. Pode fazer de tecidinho coloridinho, de bichinho. Pode fazer com tecidinho tricoline, estampadinho. Usem a criatividade de vocês. Façam o barradinho de crochê nas pontas. Façam o barradinho simples mesmo, assim com a máquina. Então, vocês que têm aí a máquina de costura, é uma ótima opção de venda para vocês, viu, menina? Vocês fazem a ursinha e depois cortem aí o tecidinho 35 por 35 e fazem a naninha. Então, fica bem legal para aquelas mamães que querem optar pelo tecidinho. E o legal desse tecidinho aqui é que ele já é apropriado para bebê, porque ele é um cobertorzinho de bebê, bem maciozinho, sabe? Aquele tecidinho tipo camurça, muito gostosinho. Não sei o nome certo desse tecido, tá, gente? Mas se vocês forem aí no Armarinhos e perguntar qual é aquele tecidinho que tem um monte de pomponzinho, a vendedora vai saber te explicar. Então, esse tecidinho aqui, quem fez pra mim foi a minha irmã. Você que já costura, já vai ser ótimo pra você, que você já vai fazer o seu aí. Se você tem uma costureira de confiança, você pode pedir também. Então, aqui, ó, eu vou posicionar minha naninha mais ou menos aqui, em diagonal, porque o nome tá em diagonal. O lacinho você vai colar, depois que tudo tiver prontinho, você vai e cola o lacinho aqui.
Se quiser costurar, pode costurar também, tá bom? Então, para costurar a naninha, eu vou utilizar a linha e a agulha de costura normal, dessas aqui. E aí, nós vamos estar costurando a nossa naninha. Então, ó, já posicionei aqui, vou virar aqui, ó. É mais ou menos aqui, né? É um pouquinho ruim de costurar, porque o tecido, ele é fininho, mas o crochê, ele é bem grosseiro. Então, a gente tem que ter muita paciência. Então, eu vou jogar um pontinho aqui e vou sair aqui desse lado, ó. Tá vendo? Saio aqui desse lado. Eu não vou colar, tá, gente? Porque eu prefiro costurar. Mas quem quiser aí optar, tá bom? Como é uma coisinha que vai lavar bastante, né? Eu prefiro estar fazendo essa costurinha. Você pode estar até reforçando com a colinha apropriada para peças de enxovais de bebê, mas eu vou estar costurando. Então, eu vou jogar um pontinho para cá, um pontinho para lá. Sempre pegando ali na minha ursinha, ó. Aí, você vai costurando, ó. Aí, eu venho aqui, ó, faço assim, jogo um pontinho lá. Sempre fazendo só essa partinha aqui do miolinho. Então, ó, vou fazer assim agora. E vou sair aqui. Só pra dar mais uma presinha pro lado de cá. Aí, ó, vocês abrem a naninha. É trabalhoso? É trabalhoso, gente. Mas é um trabalho delicado, feito à mão. Então, dá trabalho mesmo, né? Ó, aí você vem dar um espacinho mais ou menos aqui, joga pro lado de cá e faz assim. Sempre pegando assim os dois pontinhos lá do crochê. Aí, jogo mais ou menos na mesma direção para poder subir. E aí, nós vamos costurar assim somente essa partinha do miolinho, tá? A linha tem que ser uma linha bem clarinha da mesma cor do tecido para não ficar aparente, tá? Então, querendo ou não, vai ficar uma costurinha aqui embaixo, mas isso é de menos. Claro que quem utilizar a cola não vai dar nem pra ver, mas eu prefiro fazer essa costurinha aqui mesmo. Então, eu vou costurar o meu aqui fazendo algumas costurinhas da forma que eu tô falando pra vocês e volto com a minha naninha prontinha só pra mostrar, tá bom? Olha, gente, prontinho, já costurei aqui a minha ursinha na minha naninha. Olha que gracinha que ficou. Aqui só falta eu finalizar aqui o lacinho, eu vou estar colocando aqui um pouquinho de cola, ou vou estar costurando, vou ver aqui direitinho, e aí vocês posicionam o lacinho assim bem bonitinho no centrinho, e fica assim a finalização da nossa naninha, gente, fica muito bonitinha, bem delicadinha, e não é difícil de fazer. Quem não quiser fazer com o tecidinho, pode estar fazendo aí com barradinho de crochê, ou até mesmo a parte da naninha toda em crochê, que aqui no canal tem um modelinho todo em crochê, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo o que você achou desse novo modelinho, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.